Bom dia, sejam todos bem-vindos. Temos mais um culto online. Gostaria de iniciar lendo um texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 até o 9. Diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então, nesse tempo que estamos vivendo, muitos de nós, às vezes, nos pegamos preocupados, ansiosos com o que vai acontecer, nós não sabemos como que vai ser daqui para frente, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que fala, lança toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, fala para mim o que você precisa, coloca diante de Deus. Então que nós não nos esquecemos que Deus ele está presente e Ele não muda. Então, quando fazemos isso, nós podemos experimentar a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio a todas essas aflições e angústias, nós temos a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Jesus. E nesses tempos também que possamos compartilhar e encher o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável, que é verdadeiro, e evitar toda essa confusão e todas essas notícias falsas e várias outras coisas com que muitos cristãos têm enchido o seu coração. Então que possamos nos aproximar de Deus e não nos afastar dele nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração, então feche seus olhos. Deus, nós agradecemos por esse momento, agradecemos pela Tua presença em nossas vidas e por podermos louvar o Senhor, ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando e falando conosco nesse tempo de louvor e de pregação, Deus. Que o Senhor esteja presente em nossas casas, nos abençoando e estando conosco todos os dias. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Disseste, nunca me deixaria. Disseste, a vida me abalaria. Disseste, no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
No dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Tu és paz para os aflitos, caminho para os perdidos, refúgio em meio às aflições, abrigo na tempestade, paz, tribo paz. Em ti confiarei, minha vida
Sim, Deus, nossa esperança está em Ti, a nossa paz, a nossa vida está em Tuas mãos. Que o Senhor esteja falando conosco, esteja nos ajudando neste momento, Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Não sei como foi a tua semana, não sei como que você está neste momento, não sei o que está passando. Eu sei que nós estamos como mundo num momento de crise, num momento difícil, não é fácil para todas as pessoas e talvez isso afetou você de uma ou de outra forma. Talvez você goste de ficar assistindo jornal, lendo, buscando informações sobre a situação atual. Talvez você está olhando para os números subindo, descendo. Talvez você está olhando para a casa, todo mundo em casa. Talvez você olha para a tua conta, que não está tendo entrada no momento. Eu não sei como que está a tua situação neste momento. Talvez você está roendo as unhas, porque está vivendo um momento tenso. Talvez não dorme mais bem. Eu não sei. Nós temos uma certa inclinação como o ser humano de nos preocupar. E sobre isso queremos pensar hoje juntos. Preocupação. E o tema da mensagem é: não andeis preocupados. Bom, é fácil falar. E foi fácil para Jesus também falar isso para os discípulos, né? Não andeis preocupados. Porque quem é dono do mundo não precisa se preocupar. Mas nós vamos ver hoje o que Jesus tem a ver para nós, tem a dizer para nós hoje a respeito da preocupação. E vamos ler junto um texto que está escrito no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 34. Mateus capítulo 6, do 25 até no final. Aí Jesus disse assim para os ouvintes: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Esse texto com certeza é conhecido. Na primeira vez que estamos lendo ou ouvindo essas palavras, não se preocupe. Mas como que essas palavras podem nos atingir no meio de uma situação como essa? E me surgem algumas perguntas. Perguntas que eu teria feito, tendo o mestre na minha presença, ele falando: não andais preocupados.
eu teria perguntado por quê? Talvez como cada criança. Por que não? Por que não posso me preocupar? Eu preciso me esforçar para não me preocupar. Mas por que não posso? Primeira resposta é muito fácil. Porque nada adianta. Deus sabe que se nós nos preocupamos, nada adianta. Se nós ficamos sentados preocupados, não vai nos ajudar em nada. Essa preocupação não muda o cenário. Essa preocupação, ela não vai mudar as circunstâncias. Se eu me preocupar ou não, não muda a situação. Ficar preocupado, eu não consigo mudar a questão da escola, por exemplo. Meus filhos estão em casa, o dia todo dia agora. E me preocupando, não muda. Se eu fico me preocupando, eu não consigo alterar nada. Ele fala no versículo: e se você se preocupar, mesmo com preocupação, você não consegue aumentar nada da sua vida, o tamanho da sua vida. Tem pessoas que têm medo que podem morrer. Todos nós vamos morrer. A preocupação não vai prolongar teus dias. Ficando preocupado não quer dizer que vai viver mais tempo por causa disso. Então a preocupação, ela não nos ajuda. Na verdade, ela não traz nem solução, mas prende a pessoa com pavor, com medo. Se nós nos preocupamos, a gente fica enjaulado. Nós ficamos cheio de medo, cheio de vários sentimentos que nos prendem e não permitem que nós olhamos para as soluções. Não adianta se preocupar. Não adianta ficar olhando para as circunstâncias e ficar apavorado. Se você entra em pânico, se você entra agora em preocupação, não vai mudar. E pior, Jesus ainda fala: o pagão faz isso. Desculpe usar essa palavra tão forte, eu estou citando a palavra. Os pagãos fazem isso, se preocupar com coisas da vida. Nós, como cristãos, vivemos diferente. Não vivemos nesse estilo de se preocupar com a vida. Olha o comportamento de uma criança que vive na rua, comparando com uma criança que tem tudo em casa. Os dois andando na rua, encontrando uma marmita que ainda tem comida dentro. Qual que é o comportamento de uma criança que vive faminto na rua e uma criança que tem tudo em casa? Qual que vai ser o comportamento? Um vai continuar andando sem dando atenção. Outro vai pegar, porque pode ser a única refeição do dia. O nosso comportamento é diferente, depende como que nós somos, o quem que nós somos. Jesus fala: o pagão vive se preocupando. O Filho do Deus Altíssimo não se preocupa. Por que não? Ele tem um Pai. Tem um Pai celestial. Pessoas ou crianças que vivem na infância sem a presença do Pai, normalmente têm uma grande tendência de viver inseguro, porque falta um provedor. Quem viveu a vida toda com um pai presente, que cumpriu bem seu papel, está tranquilo, bem resolvido. As estatísticas mostram que essas crianças têm até mais capacidade de arriscar coisas ou de crescer mais rápido, porque tem a segurança, alguém está por perto, em vez de viver uma certa insegurança. Nós temos um Pai celestial. Você tem um Pai que se preocupa contigo. Você tem um Pai que sabe que você necessita. Ele não é um Pai mau. Olha o exemplo que nós temos, que Jesus fala: quem entre vós que o filho pedir um pão vai dar pedra? Ou pedir um peixe vai dar cobra? Se vocês que são pais maus,
imperfeitos. Se vocês já dão coisas boas, quanto mais o Pai que está no céu vai dar coisas boas para aqueles que Ele ama. O pagão faz tudo isso porque não tem Pai celestial. Nós temos. Nós temos um Pai, nós temos promessas divinas. Nós vivemos pela fé baseado na palavra de Deus e ela nos afirma que podemos ficar tranquilos. Ela nos fala e nos assegura que nós estamos bem guardados. O Pai está presente. Ele deu a promessa de cuidar de nós. O pagão também não tem experimentado a provisão de Deus. Quantas vezes nós já oramos e Deus atendeu? Quantas vezes nós já pedimos, Pai, por favor me ajuda, e Ele nos ajudou? Quantas vezes nós temos experimentado o poder do Pai interagindo na nossa vida e nos dando aquilo que nós necessitamos e mais que isso? O pagão, ele vive pelo acaso e pela sorte. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver se nós acertamos dessa vez. O cristão sabe que tem um Deus que vai prover tudo o que necessita. Olha, aqui está em 2 Reis, capítulo 6. Uma história que, para mim, mostrou bem claro como que nós vivemos como cristão. 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 em diante, até versículo 17. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou: ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotan. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Olha que história. Eliseu sempre sabia onde o rei estava e podia então fugir na hora certa. E nunca pegaram ele. Certa noite, cercaram a cidade onde ele estava. Grande motivo de preocupação. Agora, Eliseu também podia ficar nervoso e assustado e sem saber o que fazer e gritar e clamar: Senhor, por que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Onde está meu Deus? E coisas assim. Ele fica calmo. O servo dele, esse fica preocupado, correndo para todo lado: ai, meu Senhor, o que faremos? Aí Eliseu disse: são muito mais conosco do que com eles. Você tem que mudar teu ponto de vista. Você tem que olhar do lado de Deus. Aí ele falou: Deus, abre os olhos dele. E de repente ele consegue enxergar todos os soldados, o exército de Deus. Cavalos, carros de guerra, por todo lado. E muito mais do que os inimigos. Claro que vai ficar calmo. Se nós olhamos com a perspectiva de Deus, o que pode acontecer no pior dos piores das situações de hoje?
Vamos supor que, no pior caso, a gente morre. Perdemos? Não. Olha o que nos espera. Deus prometeu um lar celeste. Deus prometeu um céu, ruas de ouro, uma nova morada, um corpo imortal. Deus prometeu que Ele vai tirar as lágrimas. Deus prometeu que Ele vai cuidar de nós. Deus prometeu que nós vamos ser bem cuidados, que vamos habitar com Ele. Ele vai ser nossa luz. Ele vai estar conosco por toda a eternidade. O que nós perdemos? Tempo na terra. É tão bom mesmo. Vivendo preocupado o tempo todo, trabalhando, sujeito a doenças, sujeito a fome, sujeito a tantas coisas. E nós queremos segurar algo tão forte, algo que na verdade não é eterno mesmo. No pior dos piores, nós vamos ser promovidos. Por que se preocupar? Pergunta para discussão. Qual a minha reação perante dificuldades? Ando preocupado? Com qual hábito novo posso acabar com a preocupação? Vamos nos encontrar com família, amigos, com quem for possível. Vamos perguntar, talvez você está trabalhando. Pergunta aos teus colegas uma vez. O que se faz perante problemas, dificuldades? Você se preocupa? Como que nós podemos talvez mudar os hábitos para não nos preocupar mais? Uma outra coisa, uma segunda coisa ficou muito marcado para mim aqui. Quais são as consequências de se preocupar? Quando eu me preocupo, eu gero algumas consequências. A preocupação traz consequências. Primeira consequência é, eu fico focado no problema. Se eu me preocupo, eu fico o tempo todo olhando o problema. O tempo todo eu fico mirando e me concentrando no problema. A palavra preocupação em português já é bem interessante. É pré-ocupado. Se encher, se ocupar antes da hora. A gente está preocupado com coisas que na verdade não nos afetem ainda. Olha só, nós acabamos de celebrar Páscoa. As mulheres indo para o túmulo, qual que era a pergunta? Quem tira a pedra? Isso é preocupação. O caminho inteiro quebrando a cabeça, quem vai tirar a pedra? Quem vai nos ajudar? Quem vai fazer isso? Quem pode? Preocupado. Primeiramente, a preocupação não tira a pedra, porque não adianta nada. E em vez de aproveitar a companhia e dando palavras de consolo, as mulheres estavam preocupadas com uma pedra que já tinha sido removida. Então, toda essa preocupação era desnecessária. Se nós ficamos preocupados, não temos mais espaço para soluções. Nós podemos enxergar crises ou podemos enxergar oportunidades. Nós ficamos preocupados em como vamos fazer o culto. Ficamos conversando o que fazer. É uma crise ou é uma oportunidade? E nós decidimos que vamos fazer uma oportunidade disso. Que vamos mudar então a forma de agir e atuar e alcançar mais pessoas. É uma oportunidade. Se eu fico preocupado, na verdade eu fico descrente no poder de Deus. Se eu sei que Deus pode e vai resolver tudo, eu não fico preocupado. Eu acredito no poder de Deus, eu sei que Ele consegue e vai resolver. Mas se eu fico preocupado, automaticamente eu falo que Ele não é capaz de fazer. Não sei se você já andou com um motorista que dirige bem, que você confia no motorista. Você pode pegar as curvas com velocidade e você está bem tranquilo. Você confia, você sabe, você se sente seguro. Também já andei com um motorista que não me deu confiança. Eu estava freando o tempo todo, o tapete estava lá na ponta e eu estava inseguro, com certo medo, porque não passava
segurança para mim. Se nós cremos num Deus que é capaz de fazer tudo, nós não nos preocupamos. Mas se nós ficamos preocupados, nós não cremos no poder dele. Eu preciso resolver meus problemas quando eu olho para meus problemas assim preocupado. Eu falo para Deus, desculpe, mas o Senhor não é capaz de resolver. Eu vou ter que fazer isso. E olha, quem somos nós? Quem é Deus? Deus tem todo o poder. Não podemos andar preocupados, achando que Ele não tem controle. Ele tem. Tira a água da pedra, levanta mortos, Ele deixa a água de pé, Ele faz ferro flutuar, Ele transforma, Ele faz escuridão no meio-dia sem tirar o sol. Ele faz o que Ele quiser, porque Ele tem todo o poder. Olha a Bíblia. Se você quer saber de comprovantes do poder de Deus, leia a Bíblia. Quantas histórias Ele colocou para nós, mostrando que Ele tem todo o poder. Deus consegue e vai. Antes de me mudar para o Brasil, eu precisava levantar um grupo de amigos, de fornecedores ou de patrocinadores que me sustentam durante o trabalho missionário. Eu não tinha. Eu não sabia o que fazer. Estava preocupado e sentado num culto, olhando, pensando o que vou fazer. E durante a mensagem inteira pensando o que vou fazer para levantar patrocinadores. E se eu não conseguir, o que vou fazer? Eu estava lá sentado e pensando, preocupado. No meio do sermão, o pastor interrompeu a mensagem, olhou para mim, apontou e falou: pare de se preocupar com o teu dinheiro, Deus vai cuidar de você. E desde lá então fiquei tranquilo. Deus vai cuidar de mim e tem cuidado muito bem. Deus é Deus. Qual que é a consequência da minha preocupação? Desespero, medo, histeria, pânico, suicídio. E olha para o mundo, onde estão as pessoas hoje. Essa histeria que está acontecendo é fora do normal, porque medo vem do diabo, confiança vem de Deus. Fique tranquilo, Deus tem todo o poder. Nada acontece neste mundo sem a liberação de Deus. Ele não cria tudo. Deus não faz o mal, Deus não cria os problemas, mas Deus permite. Mas nada foge do controle dele. Lembrando rapidinho Jó. Deus não tinha problemas com Jó. Deus não castigava Jó. Deus não tirava as coisas do Jó porque Jó era ruim. Deus deu uma lição para o inimigo de Deus, o diabo. Ele falou: crente só te ama quando vai bem. E Deus falou: não, crente me ama porque sou Deus. Não, ele tem coisas boas, então ele te ama. E aí, mais uma vez, falando dessa coisa da prosperidade, não se enganam, prosperidade não é um sinal que vai tudo bem. Deus tirou tudo de Jó, tirou tudo, e isso foi um sinal que Deus estava com ele. Ele mostrou para o diabo que crente ama porque Deus é Deus. E assim nós podemos também andar confiando que Deus é Deus, tendo coisas, não tendo coisas, estando bem, estando doente, passando por dificuldades ou não. Deus é Deus. Vamos confiar. Perguntas para a discussão. Qual a minha experiência com preocupação? Como ela me atou ou em que situação ela me tirou o foco de Deus? Você já passou por um momento de preocupação, de dificuldades? O que você fez? Como que você reagiu? Você ficou focado no problema ou você olhou para Deus? Como que foi a tua experiência? Eu quero fechar e juntar tudo agora com o terceiro ponto, as promessas de Deus. Olha só para as promessas de Deus. Você sabe uma promessa? Sim, aquela, eu sei qual que você se lembra. Mateus 28. Essa a maioria sabe, é muito boa.
Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Essa promessa a gente celebra. Deus falando: eu estou convosco todos os dias. Que bom. Mas a gente esquece a primeira parte. Aí onde ele fala: me foi dado todo o poder. Se Deus deu a Jesus todo o poder, Ele falou: eu estou convosco com todo o poder, o que devemos temer? Todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. E Ele prometeu estar conosco. Qualquer problema. Nós precisamos confiar mais nesse Deus, porque Ele prometeu que vai cuidar de nós. Como que nós devemos agir com preocupação? Eu gostaria de ler um texto, um salmo completo. O salmo, ele trata alguns assuntos da preocupação. Ele trata a velhice, ele trata inimigo, ele trata circunstâncias. E fala muito bem nos tempos de hoje. Se você fica preocupado, leia esse salmo. Salmo 71. Aí ele fala assim: em ti, Senhor, me refugio. Que jamais eu seja envergonhado. Por tua justiça me livrarás e me libertarás. Inclina para mim teus ouvidos e salva-me. Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Sim, és o meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, das mãos dos criminosos e dos violentos. Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Ora, desde o ventre materno dependo de ti. Das entranhas de minha mãe me separaste. Dia após dia és motivo de todo o meu louvor. Para muitos tornei-me um prodígio, enquanto eras tu meu refúgio fortificado. Minha boca está repleta do teu louvor e constantemente proclamo o teu esplendor. Portanto, não me rejeites agora, na velhice, quando as forças declinem. Não me desamparas, pois meus inimigos tramam contra mim, confabulam entre si os que me espreitam com a intenção de tirar minha vida. Alegam: Deus o abandonou. Persegui-o, agarrai-o, pois não há quem o possa salvar. Ó Deus, não fiques longe de mim, meu Senhor. Vem depressa em meu auxílio. Sejam confundidos e abatidos os que me hostilizam. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que buscam meu dano. Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais teus louvores. Minha boca narrará a tua justiça, e em todos os dias da minha existência os teus incontáveis atos de salvação. Proclamarei os teus feitos poderosos. Ó soberano Senhor, divulgarei diante de todos a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora, porém, vejo que sou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras de teu braço, as gerações presentes e futuras. Ora, a tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas. Grandes proezas realizaste. Tu que me fizeste experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver e das profundezas da terra me farás ressuscitar. Aumentarás minha dignidade e uma vez mais me abençoarás com a tua presença confortante. Então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Cantarei louvores para ti ao som da cítara, ó Santo de Israel. Ao cantarem teus louvores, exultarão de alegria meus lábios e minha alma que resgataste. Igualmente, todos os dias minha língua recitará tua justiça, porque se cobriram de vergonha
e vexame os que buscavam minha desgraça. Como que posso responder à minha preocupação? O autor aqui estava escrevendo na velhice, idoso, sendo perseguido, com medo talvez do futuro. Eu creio que ficar velho já não é fácil. E ainda temer doença, talvez dependência, talvez falta de ajuda, falta de visão, audição, talvez fica com uma aposentadoria pequena e contas altas. Deve ser difícil, mas ele fala: me dá vida, porque eu quero louvar a tua grandeza, eu quero cantar e quero falar para todas as pessoas e as gerações futuras que tem um Deus grande. Assim nós devemos viver. Como que devemos reagir perante preocupação? Primeiramente, nós precisamos saber que não devemos nos preocupar, não podemos. Tira o foco de Deus e coloca o foco no problema, não adianta em nada e só nos prende. Devemos saber que tem consequências. Se nós nos preocupamos, tem consequências. Nós vamos sofrer por vários problemas, vamos sofrer igual uma pessoa sem Deus sofre. E nós devemos nos deleitar nas promessas de Deus. A pergunta para discussão, ou a tarefa: fala de cor 3 promessas bíblicas e como você pode aplicar elas na tua vida. Quais são promessas de Deus? Pega uma vez a Bíblia, senta e vai anotando as promessas, o que Deus prometeu. Você vai ver que tem muito mais promessa do que motivo de preocupação. Deus é Deus. Mesmo em crises, Ele está disposto a te ajudar. Ele está disponível a todo momento. Ele não dorme, Ele não descansa. Ele fica o tempo todo disponível para te ajudar. Falta nós acessar Ele. Ir até Ele e falar: Deus, sim, eu tenho preocupações, mas eu vou colocar as minhas preocupações perante o Senhor, pedir graça, pedir ajuda. Não quero andar preocupado, porque não me adianta em nada, não me ajuda, só tira o foco do Senhor. Eu não vou viver preocupado. A Bíblia diz: não andais preocupados. Vamos descansar no Senhor, Ele cuida bem de nós. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e desfruta das promessas de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pelas promessas que nos dá na Tua Palavra. Obrigado que cuidas bem de nós. Muito obrigado que não precisamos ficar em desespero, porque não tem problema maior do que nosso Deus. Muito obrigado por isso. Obrigado que podemos descansar. A Tua Palavra fala que não devemos nos preocupar, e não queremos. Nós queremos olhar para o Senhor. O Senhor que faz tudo, abre mar, sustenta um povo no deserto, alimenta eles, deixando cair a comida do céu. Obrigado por nos amar e nos dar tudo o que necessitamos. Nem na morte vamos ficar. Muito obrigado. Abençoe-nos nessa semana, tira nossa preocupação e dá-nos uma tranquilidade, uma confiança no poder do Senhor. Abençoe-nos, Pai, guarde cada um de nós, visite cada um na sua casa, dê a cada um de nós uma palavra de conforto e ajuda-nos a sentir, saber, o Senhor está presente, não precisamos nos preocupar. Abençoe-nos e que a Tua graça e Tua paz possa estar em cada um dos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.